Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, por este dia, obrigado pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Ó Senhor, estenda as tuas santas mãos sobre a tua igreja, abençoando, guardando, Senhor, operando em cada coração, encorajando, meu Senhor, os teus ministros, encorajando, meu Senhor, os que te servem, meu Senhor, no santo ministério, pregando, ensinando. Abençoa, meu Senhor, aqueles que trabalham, ó Deus, em prol da tua obra, escrevendo, compondo. Ó, meu Senhor, opera na vida dos meus irmãos. Dá graça, Senhor, a todos os teus servos em todo lugar, as criancinhas, a juventude. Guarda, meu Senhor, as famílias na tua igreja. Manifesta, ó Deus, o teu poder, Senhor, como tu tens nos ajudado até hoje. Pai bendito, Senhor da glória, ajuda, Senhor, os teus servos, os idosos, meu Deus, os que estão enfermos. Ó Pai, sustenta com a tua mão poderosa. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. O nosso desejo desde o início do nosso trabalho, em 1988, é comunicar a palavra de Deus. E vamos fazer isto hoje, continuando do mesmo jeito que fazíamos, trazendo a palavra de Deus. O nosso texto, segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, versículos 15 a 17, que é todo, aliás, 1 a 17, que é todo o capítulo. Nós vamos ler a palavra e vamos buscar o conselho de Deus, porque vale a pena. Na verdade, o capítulo tem 19 versículos. E nós vamos ler e vamos aprender juntos e buscar a orientação divina, porque vale a pena. Segundo o livro de Crônicas 15, todo o capítulo, 19 versículos. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e buscaram, o acharam. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele.
E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 7.000 ovelhas, e entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade buscaram, e acharam o Senhor, que lhes deu repouso ao redor. Também Maaca, mãe do rei Asa, ele depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um ídolo horrível a Aserá, e Asa destruiu o ídolo horrível, e o despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai santo e bondoso que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra, pela leitura. Obrigado pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, nos dá a tua direção e proteção. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós conhecemos e não podemos jamais desprezar a cultura popular. E na cultura popular existem muitos adágios. Um dos adágios da nossa terra, da nossa gente, é que por falta de um grito se perde uma boiada, por falta da palavra se perde uma nação. Quantas nações estão amaldiçoadas a tirar pela nossa, que não quer mais saber de família, que não quer mais saber de evangelho, que tem filhos do inferno lutando contra nosso Senhor Jesus Cristo, que tem realmente uma apologia pela prostituição, a corrupção e a violência, quando gangues e organizações dos mais variados tipos de crimes são bem-vindas a um sistema perverso e corrupto que amaldiçoa o Evangelho e a Bíblia. É uma nação que não tem horizonte. Uma nação que não tem norte. É uma nação que não sabe onde vai chegar. A nação de Israel, o povo da aliança, o povo da Bíblia Sagrada, a nação de Moisés, a nação de Davi, a nação de nosso Senhor Jesus Cristo, a nação prometida a Abraão, a nação prometida a Abrão, o pai exaltado que não tinha filhos, o marido de uma mulher estéril, que só vieram a ter filhos miraculosamente, ele com 100 anos e ela com 90. Aquela nação também teve um momento de sofrimento, um momento que separou-se de Deus, um momento que arruinou suas estruturas sociais, espirituais, políticas. Foi um desastre. Mas o nosso Deus, o Senhor da glória, Ele não deixa de se comunicar. E Ele, para fazer isto, usa
estranhos, desconhecidos, pessoas sem nenhum know-how, sem nenhuma importância social, sem nenhum conhecimento em termos de ser honrado, respeitado. Não. Ele simplesmente levanta do pó, tira do monturo e coloca na sua posição, ou na posição que ele quer. O rei Asa estava no 10º ano do seu reinado e ele era um homem decente. Além de decente, era temente. Ele tinha desejos puros no seu coração. Apesar da família, apesar de um filho estar embandeirado ou já ter até mesmo casado com uma filha do Acabe e da Jezabel, apesar dessas coisas, na verdade foi o filho do Josafá que casou, mas o rei Asa teve muita influência naqueles dias, porque a nação havia se separado desde os dias passados. Vários episódios aconteceu, inclusive este que eu mencionei, do rei Josafá, que foi exortado também, do jeito que o Asa foi exortado. Só que o rei Josafá já estava aprisionado pela amizade, pelos laços matrimoniais. Muito embora fiel ao Senhor, não teve o mesmo privilégio e o benefício que o rei Asa teve. E apareceu, Deus levanta quem Ele quer. O Espírito do Senhor veio sobre Azarias. Que profeta é esse? Um homem que Deus levantou para fazer um trabalho. Eu poderia dizer, um freelancer do nosso Deus. Deus tem usado pessoas que ninguém acreditava. E o Senhor ungiu Azarias com poder, colocou ao encontro de Asa, e o Azarias não foi. Majestade, por favor, me escute. Azarias, revestido do poder de Deus, ele diz, Rei Asa, ouve-me. Autoridade de Deus. Autoridade não é para quem quer, não, é para quem Deus dá. Hoje nós temos ministros ordinários, sem futuro, perversos, às vezes pervertidos, pedindo respeito. Me respeite, não me respeitou, não me honrou. Eu não tenho a menor simpatia por esses requeredores de honra e respeito. Quer ter respeito? Ande com Deus. E o Azarias disse, ouve-me, Asa. Ouve-me, Judá, ouve-me, Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, se o deixardes, serão deixados. Mensagem curta e grossa. Não é mensagem de grosso, não, é mensagem de poder. Israel, aí ele descreve um pouco da desgraça que aconteceu do final do reinado de Salomão até aqueles dias. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. Lembra do culto a Baal que a Jezabel implantou e que o desgraçado do rei Acabe não tinha nenhuma moral contra aquilo? Lembra-se dos textos falando sobre a morte dos profetas de Deus? Lembra-se da queixa do Elias diante do próprio Deus? Senhor, derrubar os teus altares e matar os teus profetas. Aí o Azarias, o profeta do nada, diz aqui, Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem a lei. E naquele tempo a angústia era terrível, porque Deus fez. Quando Israel estava em angústia, voltava-se para Deus, Deus abençoava. Buscava o Senhor e achava. Naqueles dias não havia paz, era perturbação. Perturbação para quem saía, perturbação para quem entrava, perturbação na cidade, perturbação no campo. Perturbações.
sobre todos os habitantes, porque era nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Lembra do caso de Juízes? O homem que estava viajando, chegou no lugarejo, não tinha ninguém, não conhecia ninguém, ficou na praça. Um morador dali diz: meu amigo, sai desta praça ligeirinho, sai fora, aqui é perigoso. Não, eu estou aqui é a terra de Deus, povo de Deus. É Siquém. Rapaz, aqui é uma desgraça, Sodoma é moleza comparando com isso aqui. E terminaram matando a mulher daquele homem. Foi estuprada e morta naquela noite. Resultado: o homem mandou pedaços do cadáver para as cortes, que as cortes eram todas imundas quanto as de hoje, comprando o voto, vendendo o voto, julgando por aparência e por dinheiro, por aparência e por recompensa. Não tinha nada. Mas o profeta Azarias diz para o rei: esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos, faça alguma coisa, porque a vossa obra tem uma recompensa de Deus. Aí o rei ouviu, não ameaçou, a profecia vinha cheia da graça, vinha cheia de autoridade. O rei ouviu a profecia do profeta, filho de Obed. O rei cobrou ânimo e tirou as abominações da terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que ele havia conquistado. Nos primeiros 10 anos houve guerra, e ele conquistou algumas cidades de Efraim, algumas cidades de Manassés, algumas cidades ali. E ele tirou os altos, fez uma renovação, tirou a maldade que estava ali implantada e reuniu o povo de Benjamim, o povo de Efraim, o povo de Manassés, o povo de Simeão, que queriam se reconciliar com Deus. E ele fez isto. E ele recebeu mais pessoas, porque viram que Deus estava aprovando o seu governo, aprovando o seu reinado. E ajuntaram-se em Jerusalém. Foi marcado um período no 3º mês. Vale lembrar, naquele tempo não tinha os nomes dos meses, era o número. Os nomes dos meses só passa a valer os nomes a partir do cativeiro da Babilônia. E eles marcaram, no 3º mês a gente vai fazer uma grande festa. Era o 10º ano do reinado de Asa. E naquele dia, naquele tempo da festa marcada, ofereceram a Deus 600 sacrifícios de novilhos e 7.000 sacrifícios de ovelhas. E entraram numa aliança para buscar o Senhor, a presença do Senhor com todo o coração. E quem se revoltasse contra aquilo, que fosse punido. Porque não era uma imposição do rei, era um entendimento do reino. Quem se opor, quem quebrar esta aliança, seja homem ou mulher, seja menor de idade ou maior de idade, que morra. E juraram, e jubilaram, e cantaram, e tocaram a buzina, tocaram trombeta, dançaram com certeza. Porque isso não era um recinto, era ao relento. E Israel era o povo que adorava dançando e dança adorando. Aí juraram em alta voz servir ao Senhor. O versículo 15 diz que todo Judá se alegrou. Todos eles ficaram alegres, os corações estavam cheios de júbilo, porque viram que o povo começou a buscar a vontade de Deus. Começou a buscar a Deus e acharam o perdão, acharam a bênção, acharam a Deus.
acharam a orientação divina e veio o refrigério, chamado aqui de repouso. Deus lhes deu repouso ao redor. Aí o rei tomou uma atitude que é dificílima alguém tirar. A mãe era uma bruaca, ordinária, idólatra, perversa e voltada para o culto da imoralidade. Ela mandou fazer um ídolo horrível que não tem descrição. A moral dos profetas de Deus não descreviam, não tinha como descrever aquilo. Tudo leva a crer que era uma imagem da genitália humana. E ela fez aquela maldade, colocou lá nos recintos sagrados, e ele foi dizer o seguinte: eu vou tirar a maldição do ídolo que ela fez e tirar ela também. Aí ele tirou ela, tirou a autoridade dela, ela não podia mais apitar nada, resolver nada. Ele fez a deposição dela, ele tirou o cargo dela. Depois Maaca, para que não fosse mais a rainha mãe, por causa do ídolo horrível que ela tinha feito. Ele destruiu o ídolo, despedaçou o ídolo, queimou o ídolo e trouxe para a casa de Deus as coisas sagradas. Trouxe para a casa de Deus as coisas sagradas. Ele não tinha nenhuma intenção de fazer uma revolta com o povo. O versículo 17 diz: os altos, porém, não foram tirados. Contudo, o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. Tinha gente que ainda levava um sacrifício lá na montanha, lá não sei aonde, e o rei não matou essas pessoas. Questão pessoal, experiência pessoal, desejo de ímpio. Então, o rei não foi matar essas pessoas. Mas o rei nunca caiu. Diz a palavra de Deus no versículo 17 que ele foi perfeito. Eu me alegro com isso, porque é o entendimento que eu tenho das Escrituras. A minha perfeição é esta. É a única perfeição que eu tenho. A perfeição de não ter outro diante de mim. Não ter outro diante de Deus. Não ter outro na minha mente e no meu coração. É Deus. Choveu, é Deus. Fez sol, é Deus. Tem alimento, é Deus. Faltou tudo, é Deus. Porque Ele é o provedor. Perfeição no coração. Seja perfeito, meu irmão. Seja perfeita, minha irmã. Tenha a perfeição de Deus no seu coração. Nunca olhe para uma imagem de escultura. Nunca olhe. Não levante os seus olhos para esta peste chamada devoção. Porque toda devoção e todo devoto perecerá. E o rei foi perfeito. Não olhou para um ídolo. Nunca olhou para um ídolo. Não teve nada contra a sua vida de fé. Mas, por causa da mãe dele e de muitos perversos, a casa de Deus tinha sido deixada em segundo plano, abandonada para lá. Aí ele trouxe para a casa de Deus as coisas consagradas. As bacias, as pás, os utensílios do culto, os utensílios do holocausto, os utensílios do sacrifício pacífico, os utensílios da unção sacerdotal, tudo de volta ao seu lugar. Peças de prata, peças de ouro e utensílios de modo geral, tudo da cozinha sacerdotal. E o último versículo, meus amados irmãos, diz: e não houve mais guerra. 25 anos sem guerra. Isto aconteceu no ano 10º. E até o ano 35 do reinado de Asa, não houve mais guerra. Nosso Deus é assim. É por isto que entendemos que o nosso Senhor é o Rei da Paz.
Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe sua igreja, Deus nos dê a sua proteção, a sua bênção. E nós vamos orar pelo memorial da oração, que envolve toda a igreja do Senhor, não só a Assembleia de Deus, mas as igrejas que fazem a obra de Deus com amor, temor e amam o Senhor o Senhor da seara, o Senhor da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus, Pai amado, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela revelação de nosso Salvador, pela Bíblia Sagrada em nossas mãos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Agora, meu Senhor, suplicamos a Ti pela Tua igreja. Abençoa os meus irmãos, da graça, da virtude, da vigor, da Tua proteção e decisão no coração, para que todos sejam completamente fiéis a Ti, Senhor, Te amando e guardando a Tua palavra. Amado Salvador, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.